O problema dele era conciliar as letras com as músicas. De vez em quando tinha uma ideia, tomava nota. A partir dessa, às vezes, construía uma música, ou elaborava um poema, e às vezes tinha dificuldade, queria que eu lesse sempre, porque às vezes tinha dificuldade exatamente na métrica, ou num sinónimo que podia ser mais forte ou menos forte. Passa coliante entre a multidão, fica enervante se alguém lhe põe a mão. Passa espampanante, subindo o chiado, bem escandalizante, comendo um gelado. Eu não percebia nada de música porque não tinha nenhuma preparação musical, quer dizer, não sabia uma nota. Trauteava aquilo que vinha à cabeça e gravava em casa, num gravadorzinho pequeno. E mais tarde, quando teve o grupo, apresentava ao grupo o trauteio e eles tentavam pôr em música aquilo que ele tinha trauteado. Ele mostrava as coisas que tinha que nem sempre se percebia muito bem, porque eram coisas gravadas, era muito naif, tinha um acorde e a voz cantava, e nem sempre a nota tinha a ver com o que ele cantava, o que era engraçado, o que também dava para aproveitar isso, não é? Mas era um tipo super aberto, e a gente fazia os arranjos, às vezes, da maneira que nós queríamos, e quando ele não aceitava, repetíamos e acabámos por chegar a acordo. Quando a cabeça não se liberta, as frustrações e inibições, toda esta força que te aperta, o corpo é que sofre. As privações, mutilações, tinha aspirações a ser uma coisa importante, e acho que foi, não é? Podia ter ido mais longe, como podia não ter ido, não é? A carreira dele acabou cedo, não é? Mas acho que é uma coisa completamente diferente. Acho que era a verdadeira música popular. Quando começaram a fazer os arranjos, começa a perceber que o António, como era como ele tratava, porque a empregada da limpeza chamava-lhe o seu Variações, o António não tem a noção do tempo. Não tem noção do tempo musical. Tinha dificuldades de afinação, mas não tinha a noção do tempo. Isso era preocupante para quem fazia a música e depois ele tinha que meter a voz em cima. E houve músicas, o Anjo da Guarda é uma delas, não sei dizer se há mais alguma, em que a base rítmica é feita com bateria e voz. Quer dizer, é uma coisa impensável, quer dizer, não existe ninguém a gravar assim. Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia. Não é habitual ver um artista a dançar em estúdio, e a gesticular e a cantar com o microfone aqui, que a gente tem atenção ao microfone, e de repente a boca dele está virada para ali. E a primeira sensação que a gente tem é não levar a sério esta gravação e achar que este artista, ele realmente é único, mas vamos pôr em dúvida se ele não é artista, o que é isto? E é no fim do trabalho, quando a gente vê a aceitação do trabalho, que levamos com uma lição em cima, realmente, isto é que é o verdadeiro artista. E ele sabia o que estava a fazer, ele não precisava ter a voz virada do microfone, ele não precisava estar quieto em frente ao microfone, ele não precisava de estar parado em frente ao microfone, ele realmente tinha que dançar, ele tinha que se esticular para aquilo ficar para fora. E o que vem cá para fora é uma coisa muito forte. Atira-te, mergulha, atira-te, mergulha. Para mim, quando ouvi o Onda Morna, caracteriza realmente o Variações. De repente, no instrumental, já está a fazer sons de sax. E o que eu acho é que
para ele, todos os outros temas, esses sons, eu seria que podia fazer. Ele queria fazer os sons de sax, os solos, porque ele era tão espantante a cantar em estúdio que realmente ninguém conseguia travar para fazer. Agora aqui é um instrumental. Não, instrumental sou eu também. Eu também tenho que cantar um instrumental, como é óbvio. A música é toda minha, do princípio ao fim. Não é para ver sax. É para amanhã, bem podias viver hoje, porque amanhã, quem sabe se vais cá estar. Ai, tu bem sabes como a vida foge, mesmo de quem diz que está para adorar. Foi mais um dia e tu nada viveste, deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. Eu acho que o António é um falso louco, um falso tantã. Isto é a minha descrição, porque o António tinha aquela aparência física, tinha aquele aspecto vestido daquela maneira, muito excêntrico, mas na realidade a cabeça dele não era assim, não era como ele demonstrava ser. Diziam que era extravagante, algumas diziam que ele era maluco, chegavam a perguntar se ele se drogava. Ele não se drogava, nem bebia bebidas alcoólicas, nem fumava, nem nada, portanto, isso era tudo show-off, quer dizer. Mas era a maneira dele ser, de estar na vida, não sei. Parecia-me uma pessoa extremamente simples, ao contrário do que a imagem dele fazia pressupor. Muito divertida, muito normal, um pouco tímida. Na rua, nomeadamente, era muito reconhecido, dada a sua imagem, portanto era obviamente reconhecido, mas era tímido, não era uma pessoa expansiva, não dizia graças. Era uma pessoa muito simples mesmo. Lá vai o maluco, lá vai o demente, lá vai ele a passar. Assim te chama toda essa gente, mas tu estás sempre ausente e não te conseguem alcançar. Mas tu estás sempre ausente e não te conseguem alcançar. Mas tu estás sempre ausente e não te conseguem alcançar. Foi das coisas que eu mais gostei de fazer, se não a produção que eu mais gostei de fazer. Por causa do ambiente ser ótimo e por causa do feitio dele. Ser ótima pessoa. Ele aceitava o que eles davam, acreditava naquilo que eles davam. E ele, quando interferia, eles aceitavam também. Aprenderam a aceitar as interferências do António. E são todas boas, as interferências dele. Quando ele pedia para mais vozes nos refrões, quando ele pedia para dar certos ambientes sonoros, era tudo aceito. Daí que saiu aquele disco. Um dia que a gente chega ao estúdio, o Variações já cá estava, creio até que deve ter sido o Variações que deu a notícia, nós ouvimos na rádio que o prédio da família de Vitor Rua, portanto, era Armazém Ruas, ou Rua, no Porto, e era um prédio grande, estava a arder, e que ponto é que ele devia ser um dos únicos patrimónios da família do Vítor. E estava a arder, e o Vítor ouviu a notícia com ar, ele ficou ausente, o Vítor ficou ausente nesse momento, foi para o estúdio e sentou-se num sintetizador que nunca ninguém tinha conseguido tocar nele, que era um sintetizador extremamente difícil de tocar, polifónico, mas cheio de botões que, para tirar uma harmonia dali, era uma coisa estranhíssima, nunca ninguém tinha feito nada com ele. E o Vítor sentou-se num sintetizador e faz a melhor banda sonora que a letra de Variações podia ter. Já vejo a vida a fugir da força para resistir, já não consegue respirar. Do céu eu vejo descer o fim em carga de já ouço a terra a estourar. Ai que eu estou a delirar. O que é que eu estou a inventar?
velhas profecias que o vidente deixou escrito para assustar. Eu não vos quis impressionar, 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 E o António entrou pela porta dentro, queria comprar uma Lisaz, que era um casaquinho daqueles de dormir, femininos, lindíssimo. E pronto, começámos a conversar, ele tinha uma barbearia, eu entretanto queria mudar a minha vida, resolvi cortar o cabelo, ele rapou-me a cabeça naquela altura. O António aprendeu a profissão de cabeleireiro no AER. A sugestão veio de um amigo em comum, o Fernando Ataída, que lhe disse que seria bom para ele, uma vez que ele não tinha profissão na altura, seria bom para ele aprender a profissão de cabeleireiro. Ele inaugurou lá no Imavis o primeiro salão unissex que houve cá em Portugal, que era de Isabel Queiroz de Val. E eu, quando eu fui para lá, ele já lá estava. E ainda trabalhámos juntos lá, aí quase 2 anos talvez. E depois viemos inaugurar isto aqui, a abertura. Aliás, ele é que batizou isto da IETA. Abriu a barbearia na Rua de São José, onde ele chamou É para o menino e para a menina. Nessa altura então fui ao jornal e vinha aprendiz a precisa-se e eu fui responder ao anúncio. Encontrei o António com aquele aspecto dele, a barbearia tudo um pouco fora do normal, um pouco não, muito fora do normal. O ambiente era bom, nunca houve uma relação de patrão-empregado, digamos. Embora ele fosse uma pessoa muito, muito exigente e de início custou um bocadinho, não é? Porque ele não gostava de ensinar, achava que as pessoas olhavam e tinham que aprender. Pronto, ele era assim. Era muito perfeito, era minucioso, era capaz de estar 1 hora a cortar um cabelo e a conversar com as pessoas e aliás eu aprendi imenso com ele. Ele era uma pessoa fácil, uma pessoa que levasse uma vida dentro das regras normais, não é? E os amigos dele também não viviam as regras. Ele sempre pertenceu a um lado um pouco marginal da sociedade portuguesa. Tinha poucos amigos, dava-se comigo, com o Fernando Ataída, com a Rosa Maria. Depois devia-se estar com os músicos ultimamente, mas isso eu não sei. Conheci o Iela, que era ator holandês. Ele já tinha estado, salvo erro, 2 anos a trabalhar na Holanda, em Amsterdã, e conhecia lá imensa gente. E todos os anos eu ia lá, ou ia a Nova Iorque. Eu gostava de todos os anos viajar um bocado. A profissão de cabeleireiro era só para lhe dar dinheiro para ele viver normalmente, não é? E ir de férias todos os anos no mês de agosto. A maior preocupação era o facto de Lisboa e de Portugal ser pobre do ponto de vista da abertura a comportamentos e a imagens como a dele. Eu acho que ele gostaria que Lisboa fosse uma capital como Amsterdão ou como Nova Iorque e não era. Ele gostou imenso de Nova Iorque. Diz que aquilo era um mundo à parte disto tudo. Ele gostou imenso e que tinham sido as férias mais loucas da vida dele. I love your way, cause you set you in my mind, you know, cause that you see, I love your way, cause you set you in my hole, cause you set you in my hole. Em casa ele preservava um pouco o seu espaço. Na minha opinião, a casa dele era um armazém. Tinha prateleiras ao pé das paredes, do chão ao teto.
cheio de coisas, mas tudo muito organizado por secções. Era a coleção das jarrinhas vermelhas, a coleção das jarrinhas verdes, de roupa, sapatos, chapéus, bijuterias, tinha tudo organizado. Uma casa com imensa piada, com umas cores muito vivas, cheia, sei lá, ia à Feira da Lada, comprava botões de vários tipos, bonecas daquelas de papelão antigas, velhas, e depois caixas de latas, sei lá, de latas de chá, latas antigas com imensa piada. E tinha a casa cheia disso, o quarto era um cor-de-rosa shocking, com uma lâmpada vermelha, até tinha impressão em a pessoa entrar lá, ficava assim. Era estranho, pronto, nunca tinha visto aquilo. É assim uma imagem assim também um bocado louca. A casa dele não era assim uma casa normal, não é? A pessoa entra e tem uma bilheta para dar as chaves, não, tinha logo um manequim à porta. Ele tinha dificuldade em, de facto, conseguir ter um lar, que era uma coisa que ele ambicionava. Ele tinha uma vida bastante organizada, era uma pessoa, como a maior parte das pessoas criativas, e nunca tinha encontrado parceria para viver, e pronto, e morreu sem ter isso. E lamentava isso, mas por outro lado eu também acho que era impossível. Não estou a ver o António Variações a viver num lar. Acho que ele era um personagem que não tinha nada a ver com isso. Era uma contradição. Trocar o corpo, trocar a voz, trocar o canto para não cantar nos sons. Trocar o corpo, trocar a voz, trocar o canto para não cantar nos sons. E do primeiro para o segundo disco há o grande sucesso dele e uma quantidade excessiva de espetáculos. E há uma alteração completa nos músicos. Portanto, no primeiro disco é feito sobretudo com o GNR e no segundo disco é feito com os Heróis do Mar. Silfos ou gnomos tocam, roçam nos pinheirais, sombras e bafos leves de ritmos musicais. Os ícones do António, Fernando Pessoa, a Amália Rodrigues, são estas duas figuras, digamos assim, que de certo modo determinam também a música dele e que estão por trás das coisas que ele faz. Eu acho que há alguma coisa de Pessoa em algumas das não tanto nas letras ou nas músicas, mas na maneira como ele as apresentava. Ou talvez mais ainda na maneira como ele falava delas. Isso é, enfim, hoje em dia deve ser impossível de rever. Não é? Também acho que havia qualquer coisa de comum em relação... Eram pessoas que se situavam bastante à frente do tempo em que nasceram. Quase choro, e porque é que eu choro não sei.